Salve, salve, Rede Super! Começando agora mais um programa Agora é com Eles. Esse programa gostoso, top de bola, feito de homem para homem, mas de homens para a família brasileira aí através da nossa Rede Super de televisão. Então, pessoal, o programa de hoje tá top. Os homens aí, esses homens bonitos do meu Brasil aí, tem uma palavra especial aqui no programa de hoje, porque a gente sabe que é quase unanimidade entre todas as pessoas que depois dos 40, muita coisa muda em nosso corpo, não é verdade? Então, mesmo em nossas relações e até na forma como nós estamos olhando para a vida. Então, pessoal, nós temos que olhar com uma forma diferente para o passar dos anos, para o nosso envelhecimento. E a gente sabe que o peso desse envelhecimento acaba sendo alto demais. Então é sobre o envelhecimento que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Agora é com eles, prontinho para você. Muito bem, pessoal, eu sou o pastor Serginho e começo agora com você aí, pedindo autorização para entrar na sua casa, fazer companhia aí por esse curto espaço de tempo aí, para a gente falar sobre o envelhecimento, principalmente o nosso, dos homens. E agora então para falar de um cara que é jovial, bacana, saudável, um grande irmão em Cristo, meu querido pastor Rafael Valente. Que bom, satisfação estar aqui. Rafa, sempre bom. É um prazer saudável revê-lo. Sempre bom. Vamos falar sobre envelhecimento e eu estou no processo aí. Você está no processo? Estou no processo. Está com quantos anos, Rafa? Estou com 34. Aí, ó, 34, corpinho de 35, tá tudo certo. Exatamente. Por exemplo, diferentemente de mim, né? 49, corpinho de 21, idade mental de 15 e segue o baile. Mas, gente, olha só, nosso programa aqui nós temos convidados especiais, não é não, Rafa? Exatamente. E nós vamos apresentar para você o nosso convidado que aqui está, que vai acrescentar muito à sua vida nesse tempo que vamos passar junto aqui. E então, é esse querido. Ferreira é psicólogo clínico. Atualmente, ele atende no projeto Saúde Gerações, antiga Casa Pastoral. Ele é membro da Lagoinha desde o ano de 2015, quando foi para a igreja em busca de uma experiência mais profunda com Deus. Casado com Sinara Barbosa, ele é pai da Carolina, de 23 anos, e da Jade, de 17. Muito bem, meu querido psicólogo, colega Evandro, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito bom estar com vocês aqui. Espero que possamos conversar bastante sobre esse tema, né, e acrescentar na vida das pessoas aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí. E aí a gente vendo ali a sua biografia, vendo ali as suas meninas, já estão chamando você de sogro já? Como é que é? Não, ainda não. Aí, tá vendo? O cara fugindo das responsabilidades da idade, olha, tá vendo? E a gente sabe que é uma questão, 2 filhas, né? Uma tarefa que a gente tem aí que cumprir com toda a honra, né? Com todo... Mas a gente é cristão, a gente acredita que a gente está no caminho certo, né? Então, quando a gente coloca toda a nossa família, né, nas mãos de Deus, acredito que vai surgir o que for de melhor para elas aqui da frente. Amém. Com certeza, porque a gente crê nesse Deus maravilhoso aí que vai nos levar aí a viver os nossos anos com paz aí, com muita saúde. Rafa, vamos falando aqui com o Evandro, como é que você também hoje percebe esse cuidado com a saúde e, paralelamente ou paradoxalmente, né, aquilo que pode ser um cuidado também é um medo, o de envelhecer? A primeira coisa que eu penso sobre o envelhecimento, assim, tendo 34 anos, primeiro pensando como homem, que a gente homem tem uma dificuldade de cuidar da saúde, de pensar a velhice, né, como num todo, né? Então, nesses últimos tempos, o que eu tenho tentado fazer é avaliar o meu corpo, né, passar por alguns especialistas, ver hormônio, vitaminas, o que tá bom, o que tá ruim, né, para poder desfrutar de uma velhice ou de um envelhecimento com o mínimo de problemas que podem ser de antemão resolvidos ou solucionados ou prevenidos, na verdade, né? Mas eu confesso também que se tem um dos processos que eu gosto demais é o processo do envelhecimento. E olha que quando eu me lembro dos meus 5 anos, eu sempre tive uma dificuldade em me ver como
velho, como idoso, como alguém mais velho. Eu lembro que eu ficava assim, seu Rafael. Não combina, seu Rafael. Meu nome não combina. Sou Rafa. Não combina. Ô, sou Rafa. Não combina. E hoje, eu percebo que a velhice traz consigo vários benefícios também. Sabedoria, mansidão, uma certa paz, né? Pondera um pouco mais. Então é um processo muito bonito e um processo que eu estou começando a viver e me agrada muito. Tem me agradado muito. Inclusive, e aí, a Organização Mundial de Saúde, né, estabelece a questão da idade, de considerar idoso a partir dos 60 anos. Né? Só que nós estamos vivendo aí um aumento dessa quantidade de pessoas, né, que alcançam a idade mais avançada, né, com o avanço da medicina, né, então as pessoas estão vivendo mais, né, e até é uma questão é um problema que vai surgir no Brasil, né, porque a previdência, né, pública, quem está na ativa é que banca o pessoal que entra na aposentadoria, né, e como está aumentando muito essa população mais idosa, né, então vai chegar num momento que é um problema a ser discutido aí na frente, né. Então, assim, a questão do envelhecimento, né, é uma questão de consciência, de saúde, né? A pessoa precisa cuidar da saúde em todos os momentos da vida, né? E é uma bênção chegar à velhice, né? E tem muito preconceito em relação à velhice, né? Então é preciso a gente trabalhar isso dentro de casa, né? Na sociedade, buscar representantes aí que defendam o direito dos idosos, né? Cuidar da saúde, incluir a questão digital, porque hoje em dia tudo está informatizado, então tem uma distância aí de pessoas que os idosos, né? Então, esse acesso às questões dessa era da informática, né? Então, precisa ter toda uma campanha, um processo, né, de aprendizado para desenvolver esse lado e incluir as pessoas para ter mais saúde. Faz parte da saúde também. Inclusive, um caso de uma pessoa que muitas vezes a solidão acontece nessa idade, né, na terceira idade, e a pessoa usou um recurso tecnológico como companhia, aquela Alexa, por exemplo. Né? A pessoa vai, conversa com a Alexa, pede música, pede alguma coisa assim, interage. Quer dizer, dependendo da maneira como a pessoa usa a tecnologia, pode servir até como companhia também. Então, quer dizer, tem pessoas que precisam de ter esse apoio, né? Pode usar esse apoio tecnológico aí para amenizar essas questões do envelhecimento. Né? Então, a gente tem várias questões que a gente precisa pensar e trabalhar, defender, porque a terceira idade leva as pessoas a ficar mais vulneráveis, né? Então, a gente precisa até de leis próprias para isso, para defender. Por isso que tem certas porções da sociedade que precisam ter leis próprias, porque realmente estão mais vulneráveis. Então, a gente precisa desenvolver, da nossa parte, o que puder ser feito para poder proteger, ajudar a desenvolver, né? A ter mais saúde, porque a saúde começa na mente, começa na maneira da pessoa, de uma mentalidade, de uma forma de se ver, né? Que tem muitos preconceitos que são alimentados aí pela sociedade e que muitas vezes as pessoas são tratadas de um modo ruim, né? Porque isso aí foi sendo reproduzido com o tempo, né? Então é importante trabalhar essa questão de saúde. Independente da idade, né? A pessoa pode cuidar da saúde, sim, sempre é tempo de começar a melhorar, pode sempre melhorar. Então, assim, eu conheço pessoas que eu já atendi, pessoas de 63 anos, assim, e que inclusive teve um problema de saúde, teve que operar o fêmur, colocou uma prótese, e que em outros casos a pessoa está em casa, deprimida, ele é uma pessoa super ativa, caminha, anda de bicicleta, dança, quer dizer... Então, as coisas não são... a gente precisa quebrar alguns preconceitos aí e criar novos conceitos de saúde, né? Mostrando para as pessoas que elas podem ter qualidade de vida, inclusive tem trabalhos que o pessoal fala melhor idade, né? Quer dizer, tem várias ações que podem ser desenvolvidas nesse sentido, de a gente ter qualidade de vida, né? Muito bom. Agora, falando sobre esse tópico aí da saúde, nós vamos colocar mais um convidado na nossa boa prosa aqui e eu quero chamar para falar com a gente aqui o fisiculturista e educador físico e meu segurança também, Fábio Caverna. Grande Fábio, seja bem-vindo ao nosso Agora com Eles. Salve. Tudo bem, tudo bem? Agora eu quero ver o pessoal aí, os meus haters aí, mexerem comigo, conhecendo meu segurança aí. Agora eu quero ver desse jeito. Ô, Fábio, brincadeiras à parte, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso Agora com Eles, né? Ainda que de forma virtual, mas
Nosso querido psicólogo aqui, Evandro, estava falando sobre a importância de mudar a mentalidade quanto ao aspecto do cuidado da saúde. E essa é a sua praia. Como que você está vendo aí, principalmente o homem, sob esse aspecto aí de aprender a lidar com o envelhecimento? Hoje em dia preocupa-se muito, né, com a qualidade de vida futura, né? Principalmente as pessoas que estão chegando a 49, né? E você comentando da idade. Normal. Hoje eu tenho 49 anos de idade também, e sou Menino. desde novo e tal. E na minha academia hoje a gente faz esse tipo de fortalecimento com as pessoas mais velhas, entende? Que elas precisam ter uma alta performance. Mas o que é a performance, né, hoje, para mim, na minha academia? É uma senhora, a gente tem alunas lá de 80 anos de idade, por exemplo, que há 30 dias ela não aguentava sentar e nem levantar de um banco sozinha. Tinha que ter um apoio, apoiar alguma coisa, então a gente puxava pela mão para fazer um agachamento. E a performance para nós hoje na nossa academia é essa pessoa, essa senhora, hoje ela fazer o mesmo movimento, que é um agachamento, que é o sentar e o levantar, que é natural, ela agachar e levantar com 2 halteres de 5 quilos em cada mão. Então a gente tem que preocupar muito isso, né? É como que nós vamos nos envelhecer, né? A qualidade da nossa velhice, né? E se fala assim muito hoje hoje a velhice é um número, hoje não é só um número a velhice, né, cara? É o que você fez na juventude para refletir totalmente agora na velhice. Então a gente tem que construir uma velhice mais forte, né? Hoje eu comento muito na minha academia que uma performance para mim hoje é ouvir uma senhora conseguir empurrar um armário, arredar uma mesa, pegar um saco de arroz, levantar uma vasilha de arroz, de feijão, colocar em cima do armário, varrer um quintal. Então isso é performance para nós hoje, né? Que muitas das vezes eu me pego hoje com pessoas dessa idade hoje totalmente travada na academia, né? Porque na juventude toda que ela teve, foi só trabalho, nunca cuida da saúde. Então a gente tem que preocupar muito com a saúde futura nossa, né? Como que nós vamos envelhecer. Boa. Interessante ouvir o Fábio falar. Isso, Fábio falar, Fábio Caverna. porque ele explica pra gente que a velhice é um ponto onde se chega. Então, assim, a preocupação com a saúde, ela antecede o que a gente chama de velhice. Então, a gente na juventude vem pensando. E, Fábio, queria te perguntar se você tem visto, pelo menos em nós homens, esse movimento de homens que não estão ainda com os seus 40 e tantos anos, em busca de uma vida mais saudável, em busca de uma vida com saúde. Não, com certeza. Ontem, esses dias eu fiz uma avaliação, faço avaliação na academia, e esse público está mais sedento à atividade física, né? Que nós tivemos agora esse vírus aí, né? Infelizmente, esse coronavírus, e veio para mostrar para nós, né? Que estamos agora em meia idade, mostrar para as pessoas que eles precisam ter saúde, né? Precisam de qualidade de vida. Não adianta ter muito dinheiro, ter, né, bens materiais, não adianta. Se você não tiver saúde, se você não vai sobreviver a uma próxima pandemia, uma próxima enfermidade, você tem que ter saúde. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas hoje na qualidade de vida. Por quê? Porque viu o que a pandemia fez. Que a pandemia nada mais nada menos que ela agrediu a saúde, né? A saúde do mais velho. Por isso que teve essa preocupação maior com as pessoas mais velhas, que é a saúde debilitada, né? Então, hoje, na minha academia, pelo menos, Bom, deve ter dado uma... eu falo criança de 9, 10, 11 anos, 12 anos de idade, e as pessoas de terceira idade estão, assim, procurando as atividades físicas, porque estão preocupadas com isso, né? Que a pandemia veio para mostrar para nós que a qualidade de saúde é muito importante. Legal. Quando a gente vê o Fábio falando, a gente considera também, né, Evandro, até sobre esse desenvolvimento, porque a gente vê os meninos indo à academia, a gente está vendo aí já meninos precisando ir à academia. Mas tem um outro fator que também corrobora com essa dificuldade no envelhecimento. Por exemplo, hoje a gente lida aí com a obesidade infantil. É um problema muito sério. E oriundo de fatores emocionais. Como é que está para você, Evandro, no aspecto ali clínico, psicológico, trabalhar até para mudar isso? Porque o menino já está, quando o corpo tem mais saúde, já está estragando ali. Então, hoje em dia, a gente vive
uma questão do excesso de conectividade, né? As pessoas estão muito conectadas com o celular, os pais facilmente entregam para o filho um celular para eles assim ter paz, né? E não tem aquela atenção, aquele cuidado que o filho necessita, e até a questão de saúde também, de exemplos, de atividade física, né? Eu atendo também uma criança de 8 anos, né? E a mãe trouxe justamente com essa questão da obesidade, né? Então ela foi ao médico e o médico avaliou que ela estava crescendo, mas também estava aumentando o peso, né? Então tem questões emocionais envolvidas aí, que muitas vezes é questão de ansiedade, a pessoa come por ansiedade, muitas vezes questões de conflitos familiares também, a pessoa presencia e acaba descontando na alimentação, né? Compulsiva. Então é preciso ser feito todo um trabalho dentro de casa, na escola, de conscientização, de educação com relação aos alimentos saudáveis e atividade física. E atividade física também, muitas vezes as pessoas pensam que precisa ser 1 hora direto ou várias horas. Na verdade é o seguinte, eu acredito que gradativamente, o Fábio até pode comentar com a gente isso, a questão da periodicidade, quer dizer, se você fizer um pouquinho todos os dias e ir gradativamente aumentando, já é válido. Muitas vezes a pessoa pensa que é muito pouco tempo, mas se ela começar, aí vai desenvolvendo. Acho que é questão de hábito, né? E para criar um hábito, né, é preciso começar. Então a pessoa precisa ter esse incentivo, a família precisa estar atenta, né? Então a gente está falando de envelhecimento, está falando de saúde, né? E saúde é o quê? É o bem-estar físico, mental e espiritual. Então a pessoa precisa estar em dia com a questão espiritual, estar bem com Deus e tudo em primeiro lugar. Depois vem a questão psicológica, como estão os seus pensamentos, suas emoções, né? E a questão física, né? Alimentação, hidratação, atividade física. São coisas básicas que antigamente a pessoa caminhava naturalmente, hoje acha uma dificuldade, né? A facilidade hoje da tecnologia, do acesso ao transporte, a gente tem um corpo que precisa ser movimentado, né? Inclusive, o envelhecimento, muitas vezes acontecem doenças pela falta das atividades físicas, da falta do uso da mente, né? A pessoa entra em depressão, às vezes, quando aposenta, porque ela estava em plena atividade, de repente para de uma vez, e aí fica dentro de casa, fica deprimida, ou entra para o consumo de álcool, drogas, etc., e tal, por falta de atividade. Então é preciso trabalhar essa questão da saúde, da atividade física, né? De realmente essa interação da família aí, de fazer coisas que o pessoal caminha, joga, usa a bola, né? Brincar com alguma atividade. No Brasil, o esporte muitas vezes é relegado só ao futebol. Acho que existem outros esportes também que podem ser trabalhados, né? Por exemplo, um basquete, por exemplo, você olha, em cada bairro, às vezes, tem uma quadra, mas não tem uma tabela de basquete. Eu acho que falta mais incentivo a outro tipo de esportes, assim, para diversificar, né? E até incluir mais pessoas, né? Porque tem gente que não gosta de futebol, só vê a quadra, fica aí, sendo que pode desenvolver em outros. Antes de passar, Rafa, deixa eu fazer mais uma pergunta para o nosso querido Fábio. Ô, Fábio, dentro desse aspecto, né, também que o Evandro está colocando, a gente sabe que o homem, ele é criado, né, para trabalhar. E quando chega, por exemplo, ali nessa fase da velhice, esse homem ele está já cansado, às vezes muito mais fraco. Porque, por exemplo, o homem se desgastando, ele não tem muita preocupação com a questão da aparência. Mas chega lá na frente, ele tem um medo de não ser útil, de perder a sua validade, né? Aquela sua condição. Hoje, como educador físico, você vê uma mudança de mentalidade na questão educacional, já na questão social, para mudar esse quadro, para fazer, olha, você tem que trabalhar, mas você tem que pensar que quando você tiver 60, no exemplo que você deu lá, né, pegar um saco de açúcar e colocar no armário, subir e descer uma escada, já quando tiver aposentado? Com certeza, cara. Isso conscientização está só aumentando. Hoje eu tenho o prazer, na minha academia eu treino o pastor Jorge Linhares, 71 anos de idade, o cara é fenomenal. Cuidando da saúde, teve uma crise, o Covid pegou ele, né? Teve 2 vezes, né? E forte. Pegou 2.
E ele pegou ele forte, então agora ele tem 71 anos, cara, e tá assim, voando baixo na academia. Vovô filé, todos né? os dias, ele tem os compromissos. Tem os compromissos dele na igreja, né? O pastor Kleber também, que tem lá o grupo dos empresários, também frequenta a academia também, o pastor Daniel. Então, tipo assim, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrido, né? E é o que eu até esses dias para trás, eu comentei com o pastor Jorge. Meu pastor, é o que direto, isso serve para a vida da gente, é o que as aeromoças falam em Avião, né? Em caso de turbulência, né? Vai cair uma máscara. E essa máscara tem que ser colocada em você primeiro, para depois você ajudar o próximo. Então, você tem que estar com a qualidade de vida em dia, para você poder trabalhar mais e ajudar mais sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Se você não cuidar da saúde, quem que vai continuar produzindo? Você vem batalhando. No momento agora, quando eu parto, pode ser essa qualidade de vida. Olha, no vídeo do nosso querido Fábio está dando umas travadinhas ali, ele deve regularizar e a gente volta aqui para falar, mas de toda forma, participação do nosso querido educador físico, Fábio Caverna, gente boa, pequena criança, para assistir, para ver o cara assim, a televisão 65 polegadas, cara, gente boa. Valeu, Fábio. Agora, uma coisa importante aqui, uma coisa, claro. uma coisa que eu andei aqui pensando, é que a gente está sempre pensando em como a gente vai passar os nossos últimos dias, aposentadoria, onde vai morar, como investir o dinheiro que a gente guardou. A gente quase nunca pensa em como a gente quer envelhecer o nosso corpo. Não se pensa no investimento para esse corpo. E as coisas mais simples dos afazeres de casa, seja colocar um saco de açúcar no armário, se torna difícil, porque você planejou a sua aposentadoria, planejou o carro que você quer comprar depois que você aposentar, planejou a casa que você queria comprar, planejou a viagem, mas não planejou como que você desejaria viver todas essas coisas. Foi bom dizer, antes de passar para você, Wanda, eu só lembro aqui de uma questão que eu aprendi uma vez, eu achei isso fantástico e isso mudou um pouco, né? E a gente trabalha para isso, que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, né, o maior legado que a gente pode deixar é de que, quando chegarmos à terceira idade, à velhice, nós não precisemos de depender deles. Aí, para chegar nisso aí, ter essa qualidade de vida, essa saúde, para que a gente tenha a condição financeira para ali arcar com, né, a gente sabe, o Brasil tem situações, mas para que a gente tenha ali nossa previdência, a gente tenha ali um plano médico para que nós mesmos, para não demandar, até porque as coisas estão mudando. Pastor Serginho, e é importante a gente falar também que na sociedade de hoje... Não, pode falar. Os filhos não estão tão preocupados. Não. Ô, Rafa, os filhos estão preocupados, eu estou preocupado. Ô, cara, tem 1, 2, 4, 5 fios brancos só no Rafa aqui, bicho, olha, o olha cara aqui, está envelhecendo olha bem. isso aqui. Não, sensacional. Envelhecendo. Assim, pensar na nossa velhice, ou pensar na velhice, é também pensar no tipo de relação que você quer nutrir com os seus filhos na velhice. Porque tem filhos que vai falar assim, cuidar do meu pai e da minha mãe é minha responsabilidade. Tem filhos que não. Mas o pai e a mãe, por si só, talvez de antemão, deva pensar assim, eu quero planejar como eu desejo envelhecer, como cuidar de mim, como fazer, porque a gente sabe, né, que tem situações e situações. Eu vejo, sim, que existem casos de famílias, né, que uma vez eu atendi uma cuidadora de idosos, que ela falou o seguinte, que ela achava triste a condição da pessoa que ela cuidava, que era uma pessoa, assim, muito amarga, que tratava todo mundo muito mal, né? E ela, como cuidadora, teve que, de alguma forma, educar essa senhora nessa idade. Falou assim, você não se trata as pessoas dessa forma. Tipo assim, mostrando para ela que o que ela estava colhendo ali era fruto do que ela plantou a vida toda, porque a gente sempre idealiza aquela família perfeita, né? De relacionamentos bons e tudo. Mas a gente sabe que existem outros problemas aí também e que a gente precisa cuidar disso. Assim, essa questão de vou cuidar bem da minha família, vou planejar uma boa vida de saúde, né? Porque a gente precisa mudar os conceitos, porque existem preconceitos onde, por exemplo, um objeto fica velho e o objeto velho não tem valor porque ele não tem mais função. Agora, o ser humano não é um objeto. A gente precisa mudar o conceito, assim, como eu escolho ter a minha velhice, assim, chegar nessa idade com saúde. Existem vários exemplos aí de pessoas que conseguem chegar na idade
avançada, mas com muita saúde, com muita disposição, contrariando vários preconceitos, né? Então, precisamos fazer novos conceitos aí de que o que eu escolho para a minha vida para ter um final de vida, né, feliz, assim, os fins dos meus dias, que é o ciclo de vida, né, natural, todo ser humano. Então, assim, eu posso viver com qualidade de vida, então o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, o objetivo é justamente esse, é pensar assim, vou mudar o conceito, qual o conceito que eu acredito que eu possa ter de qualidade de vida e trabalhar para isso. Questão de saúde física, mental, espiritual, cuidar bem da família, ter um bom relacionamento até para garantir essa qualidade de vida futura. Muito bom. Rafa e Evandro, olha só, Davi, o rei Davi, né? Adulterou, matou, o cara foi para as batalhas, o cara era... Mas a Bíblia fala lá em um contexto em que Davi morreu em ditosa velhice. É pensar nisso como objetivo de vida. Pessoal, estamos falando aqui sobre o envelhecimento. E eu pergunto para você de casa, como você tem lidado com o envelhecimento? Como você tem contado os seus dias e como você tem alcançado esse coração sábio? Nós vamos para um intervalo e logo após o intervalo vamos ainda discorrer sobre esse contexto aí do envelhecimento. Fechado? O intervalo é rapidinho, não mude o canal, fique com a gente. Agora é com eles, volta já já. Muito bem, pessoal, aqui o nosso Agora é com eles para abençoar aí a sua casa, gerando essa transformação de mente, abençoando aí o seu contexto social para que você viva melhor. E hoje falando sobre a forma como nós lidamos com o envelhecimento. E hoje aqui o nosso convidado, psicólogo Evandro Ferreira, do meu lado aqui o nosso querido Rafa Valente e claro, nós vamos falando sobre isso. Evandro, Rafa, veja só, tem uma antropóloga que ela faz uma citação, diz assim, a velhice masculina é mais positiva porque não é tão centrada na aparência do corpo. Os homens podem envelhecer, ter rugas, engordar e ter cabelos brancos, que não são tão cobrados. Quando a gente pega uma frase como essa de uma antropóloga, a gente está vendo que é aquilo que se mostra para a sociedade. E, de fato, o homem não tem isso. Até um determinado momento, como nós falamos na abertura do programa, até os 40, que é uma idade importantíssima para o homem, né? Ali já começa os questionamentos, se até 40 resolveu, se depois não resolveu, aí entra naquelas crises, não é? O homem tem o seu físico que ajuda, aí o tempo ajuda muito o homem. Mas se a gente fala ainda um pouquinho mais adiante, emocionalmente, até fisicamente, às vezes as mulheres chegam à velhice melhores do que o homem. Porque o homem está ali, como eu falei no bloco anterior, no contexto de trabalhar, se dá, não vai ao médico, já não tem. E as mulheres já desde cedo já estão indo ao médico. Esses fatores também, eles ajudam muito para que o homem se cerque, se ampare em preconceitos, né, Evandro? Para se fazer ali, né, o macho, cara, eu não vou no médico e tal. Então, todo comportamento ele tem um contexto cultural, social, né, que a gente vem passando de geração em geração. Inclusive, como o próprio o pastor Rafael falou, sobre essa questão o homem ele demorar mais a se cuidar, né? Porque é passada essa função do homem, né, de ser o provedor, de ser forte. Então, essa questão de cuidado com a saúde representar algum tipo de fraqueza. E, na verdade, é o contrário. Quer dizer, quando você tem plena consciência de que você deve cuidar da sua saúde, inclusive até a questão da terapia também, né? Muitas pessoas têm um preconceito de buscar terapia porque como se fosse um sinal de fraqueza. Sim. Mas pelo contrário, como a pessoa que busca terapia, ela conseguiu vencer a resistência de buscar ajuda e ela é mais saudável de quem não vai. E para o homem, um contexto especial, isso aí são esses acréscimos que ele tem na sua vivência, para os seus relacionamentos, e fala também especialmente da virilidade do homem, porque às vezes o tempo está chegando, os caras estão passando alguns desafios aí na área sexual, com a sua sexualidade, e se privam ali a esposa e não vão ao médico. Ou seja, está envelhecendo mal.
Vamos colocar a mulher agora no assunto aqui? A gente está aqui conversando, um papo de homem aqui, mas agora nós vamos colocar aqui uma mulher na nossa conversa. Nós vamos aqui ouvir a psiquiatra Gabriela Serra Negra. Vai ser bom ouvir um ponto de vista feminino. Agora é com elas. Agora é com elas. Eu acredito que nós, ocidentais, não sabemos muito bem lidar com o envelhecimento. A gente considera algo muito ruim, a gente esquece que é um processo natural da vida, essa fase do envelhecimento, de perder algumas capacidades, mas também ganhar em sabedoria e conhecimento. E existe também a questão estética muito forte, principalmente sobre a mulher, no sentido de continuar bela, sem rugas, sem marcas ali de que a idade chegou, de ter o cabelo sem nenhum cabelo branco, enfim, tudo isso. E é interessante que sobre os homens também tem pesado muito a questão estética. Tem uma procura muito grande atualmente dos homens por implante capilar, botox e outros procedimentos assim. A gente percebe que as pessoas querem ao máximo afastar o envelhecimento e ao mesmo tempo a gente vê que pessoas que antigamente seriam consideradas idosas já no fim da vida, né, isso há muitas décadas atrás, são hoje considerados idosos jovens, né, idosos de 60, 70 anos, que são totalmente independentes, autônomos, trabalham, ou mesmo que já estejam aposentados, conseguem viver sem apoio de alguém, sem doenças limitantes. Então, a gente vê que todo esse conceito de envelhecimento tem mudado muito. Muito bem. Que fala importante, estava aqui ouvindo a psiquiatra falando, né, sobre o envelhecimento na sociedade de hoje, e uma coisa interessante que ela falou é que hoje os homens têm envelhecido e a velhice não é perceptível às vezes porque se faz um implante, se coloca um botox, né? Mas no todo, no corpo como no geral, para além da estética e da beleza, talvez o corpo esteja envelhecido e você não perceba. Então é possível você ter um sorriso bonito, um cabelo bonito, um rosto sem rugas, mas no geral o seu corpo não corresponder a esses procedimentos estéticos. Tem um lado emocional também, né? Porque às vezes o corpo está bem, mas aí pode se traduzir numa pessoa ranzinza, numa pessoa com a mente fechada, aquela mente atrasada ali. Muito embora esse paradoxo aí, né? E muito embora essa posição seja um paradoxo, mas é real também, né? A pessoa está bem, mas a alma já é de um velho quase que acabado. Aí vem a questão da saúde mental, né? A pessoa precisa ter um equilíbrio, né? Uma coerência entre essa questão aí da aparência, da essência, de estar bem consigo mesmo, do amor próprio, da autoestima, da autoimagem, quer dizer, um alinhamento de série de coisas aí que a pessoa precisa ter, que muitas vezes que a gente vê pessoas, até, por exemplo, pessoas que trabalham com estética, com modelos, etc., que têm problemas psicológicos de anorexia, bulimia, etc. e tal, porque até perante várias pessoas ela tem um corpo perfeito, mas a imagem que ela vê no espelho, ela se acha feia. Então, ela fica nesse processo psicológico aí de bulimia, de anorexia e tal, porque tem um conflito interno aí. Então, quer dizer, a questão toda é buscar essa essência de equilíbrio, né? A pessoa precisa estar bem com ela mesma, né? Então, assim, o que for saudável, a pessoa precisa saber o ponto que ela de equilíbrio. Tudo em excesso tem alguma coisa fora do lugar. Então, a pessoa precisa achar esse ponto aí de vou cuidar da minha saúde, sim. A questão da estética, eu acho sempre perigoso essa questão da estética, que hoje em dia, com as redes sociais aí, fica muito em evidência essa questão da comparação, a questão, aí aumenta muito a ansiedade, depressão por causa disso. As pessoas estão exacerbadas essa questão da imagem, né? Exatamente. E a questão da velhice, muitas pessoas têm um conflito muito grande de não aceitar a idade, né? Eu acredito que seja muito importante para a pessoa aceitar os ciclos da vida, qual ciclo que ela está vivendo, né? E sem conflitos com isso. Porque tem gente que nega, fica usando roupas ou maquiagem ou outras coisas assim para poder
negar, está fugindo dela mesma, da realidade. Então, acho que tem uma coisa assim de você estar alinhado assim, com o seu tempo. Né? É aí que eu falo sobre aquela condição da crise dos 40 para o homem aí. O homem, ele até passa por isso, chega ali nesse contexto, aí ele já está ficando coroa e ele quer depois parecer-se como um garotão. Às vezes, a mulher, ela quer ser ainda novinha, quer encontrar ali o endereço da fonte da juventude e, às vezes, isso traz uma rivalização, por exemplo, com as filhas. Esse aspecto emocional para levar a esse tipo de comportamento e, às vezes, até infantilizado, também precisa ser observado, né, Ivan? Sim, é uma questão de maturidade, né? A pessoa precisa aceitar os ciclos naturais da vida, né? A pessoa precisa saber, ter consciência plena de qual momento da vida que ela está vivendo, né? Ter consciência, assim, de aceitar o momento da vida, né? Então, viver em paz consigo mesmo, com o seu momento. Então, tudo depende da forma como ela pensa. Então, por exemplo, colocando uma expectativa de vida aí de 100 anos, a pessoa com 50 anos, quer dizer, está na metade do caminho, né? Então, é uma forma de ver. Agora, se a pessoa pensa que tem pouco tempo de vida, aí já começa a ver a vida de uma maneira diferente. Então, tudo depende da forma como a pessoa vê a vida, né? E também é o seguinte, o envelhecer é uma bênção de Deus, é uma graça que Deus te permitiu viver aquilo. Então, assim, estar bem com Deus também ajuda a pessoa a aceitar as coisas da vida. Então, a pessoa precisa encarar a realidade, não fugir da realidade, assim, não ficar negando para ela mesma, colocando roupas extravagantes, assim, muito fora do contexto, né? Acho que a pessoa precisa ter uma realidade, tem que estar sempre atualizando isso aí, estar em dia com a realidade. Né? É importante a gente pensar que para cada época da nossa vida, para cada momento da nossa vida, a gente vai ter um grupo de afinidade, desenvolver amizades pertinentes a essa fase, né? Ter uma linguagem pertinente a essa fase também, desenvolver várias habilidades pertinentes a essa fase. Então, assim, não é que porque eu tenho tal idade não posso usar uma roupa condizente com uma outra idade, não é isso, mas é que talvez o que se precisa, o que socialmente também se espera, ou para que eu possa ser alguém que influencia a sociedade de alguma forma, que influencia alguém mais novo ou que fala alguém mais velho, é eu respeitar o momento que eu estou vivendo. Não adianta eu, com 34 anos, que é o que eu tenho, tentar sentar aqui com vocês que têm mais idade do que eu e mais experiência e tentar ser o paladino dos conselhos. Então, eu me coloco aqui na posição de alguém que ouve, fala do conhecimento que tem e ouve também as experiências de quem tem mais tempo de vida, mais tempo de caminhada, mais sabedoria. Então, eu me coloquei no meu lugar. Então, a questão da estética, nós falamos aqui antes sobre a mulher buscar, a antropóloga falou sobre isso, que a mulher ela busca por estética e às vezes eu penso que na busca pela estética, a mulher descobre, sabe o que também? A saúde. Enquanto nós, homens, que envelhecemos na liberdade que a gente tem, da barriga crescer, de tudo mais acontecer, não se tem um encontro com a busca por saúde. Um exemplo prático aqui. Eu comecei a evangelizar um irmão na igreja, eu descobri que ele era barbeiro, passei a cortar o cabelo com ele. Ele me convidou para participar, para fazer jiu-jitsu, eu fui fazer. Do jiu-jitsu, eu fui para a academia, da academia, eu fui para natação e hidroginástica. Aí eu comecei a ver na hidroginástica eu era o mais novo, e depois de mim o mais novo tinha 60 anos. Né? Eu comecei a ver um tanto de idosos ali, muitos daqueles estavam correndo atrás do tempo perdido, para desenvolver uma habilidade de locomotora ou alguma coisa. Então, eu percebo que nós homens, por exemplo, eu acho que nós homens precisamos ter a questão da saúde e do envelhecimento, ainda mais por ser às vezes chefe do lar, alguém que está cuidando da família. Tudo que a gente não quer, tudo que eu não quero é ser peso para um filho meu, ainda que o meu filho me deva honra, cuidado e tudo mais, tudo que eu quero é poder envelhecer bem, pensando na minha velhice, na da minha esposa, para que os nossos filhos vivam a vida deles no momento que tiverem que viver. Evandro, a gente chega ao final aí do nosso programa, mas eu queria que você, nessa câmera aqui com o nosso querido Lucas, você falasse, desse seu recado aí para os homens que nos assistem aí sobre essa consciência para envelhecer bem. Então, para envelhecer bem, eu acredito que seja importante a pessoa buscar um equilíbrio, buscar saúde, né? Buscar saúde física saúde em todos os seus ambientes, né? Tanto no espiritual, físico, mental. Então,
Quando a pessoa busca saúde ela é completa. Então, a pessoa, ela estando em equilíbrio, tudo flui bem e é uma bênção, uma graça de Deus envelhecer. Muito bem. Meus queridos, é isso aí. Olha só, essa arte, né, de envelhecer bem é algo que nós precisamos desenvolver e potencializar na nossa vida. E nós homens, principalmente, nós que sempre pensamos ser os super-heróis, o provedor e tudo, nós precisamos pensar no futuro para envelhecermos, não só com o senso ali de utilidade, de virilidade, mas também com esse senso de qualidade. Então fica aqui o nosso recado. Obrigado, meu querido Evandro, obrigado, meu querido Rafael, esses jovens senhores aqui, gente boa, e fica aqui a nossa palavra de bênção aí para você, para sua família. Uma semana extraordinária aí para você. Continue ligadíssimo na nossa Rede Super, porque afinal de contas, essa TV inspira você. Valeu e até o próximo. Agora é com eles.